Teodoros na área, se derrubar, é pênalti. Então seja um marcador aí eficiente e marca o joinha só, sem pênalti. Certo? Vamos seguindo. Primeiro estamos aqui com o Danilo, Thiago, Sônia e eu, Luiz Gustavo. E eu vou começar hoje num bate-pronto rápido. Para você, Danilo, seleção brasileira sem técnico. Para você, Danilo, só os nomes. Top 3 seu de escolhas que você teria para comandar a seleção brasileira. Primeiro, segundo e terceiro. Mas top 3. Top 3. Na ordem. Não, primeiro sim, que você atrás. Mas top 3 que tem condições e possibilidade, ou top 3 que eu gostaria? Top 3 que você buscaria. O primeiro eu que você tentaria. buscaria, o segundo que você buscaria. Eu não sou muito a favor de técnico estrangeiro na seleção. Não sou totalmente contra, mas também, para mim, tem que ser algo muito. Uma exceção rara. E para essa exceção rara, para mim, só tinha uma pessoa fora da nacionalidade brasileira, que seria o Guardiola. Se fosse para investir, se fosse para, por exemplo, pagar 5 milhões, que nem estão falando que vão pagar para o Jorge Jesus, eu pagaria 8, 9 no Guardiola. Entendeu? Porque o Guardiola, assim, você consegue fazer um projeto, e o Guardiola é um treinador, tanto de clube, como você estava falando no grupo lá, um treinador e o técnico, para mim ele é os dois, ele consegue fazer as duas coisas. E é um cara que já falou para jogadores que jogaram com ele que tem vontade, não um sonho, mas tem vontade de dirigir a seleção brasileira. Então, se fosse para fazer um projeto de fora, para mim seria o Guardiola. Primeira opção, Guardiola. Você investiria todas as suas forças ali no Guardiola. A segunda opção para mim, se fosse, que é o caso agora, se eu fosse o Edinaldo, eu convidaria brasileiro o Rogério Ceni. Porque para mim o Rogério Ceni é um treinador que ele tem um perfil de gestor, né? E a seleção brasileira, querendo ou não, você não pode ser somente o técnico, que é o cara que dá o treino, que é uma coisa diferenciada do Rogério Ceni. Todo jogador que eu vejo falando que treinou com o Rogério Ceni fala: o cara não repete um treino. O cara é treinador há quantos anos? Desde 2017, que ele começou no São Paulo, né? 2017 até vai fazer quase 10 anos de treinador. Eu vi um jogador que trabalha com o cara, fala que o cara não repete um treino, então realmente o cara estuda, ele é diferente. E ele é um gestor, cara. Ele é um gestor, ele não é tão bom como um gestor de pessoas, mas o gestor de pessoas bom é para aquele cara que convive o dia a dia. Como ele não vai ver, ele vai ver os caras de 3 em 3 meses, ele não precisa ser 100% bom gestor de pessoas. Ele precisa ser um bom gestor para buscar um jogador, para poder desenvolver, para poder ver o cara jogando. Então, eu hoje, ao invés de Jorge Jesus para mim seria a terceira opção nesse caso, porque eu acho que não existe outro treinador brasileiro. Teria o Renato Gaúcho, mas o perfil do Renato Gaúcho seria interessante, né? Você ter o Renato Gaúcho na seleção brasileira, mas o perfil, ele falou ontem na apresentação do Fluminense que não é porque ele está empregado que ele não pode ser técnico da seleção. Ele já falou na apresentação. Tipo assim, se me convidarem, mesmo aceitando aqui, eu tô dentro. Eu não vou ficar esperando. Então, tá certo. Se fosse para chegar no nível de só brasileiro, seria o Rogério Ceni ou o Renato Gaúcho. Agora, o Jorge Jesus também é uma boa opção, só que eu acho que o Jorge Jesus O Brasil está dando prioridade, mas eu acho que a terceira não, para mim, se eu fosse o Edinaldo, seria o Rogério Ceni, a primeira opção agora no lugar do Jorge Jesus. E eu ia mais longe ainda, cara, porque assim, os caras falam em experiência como treinador. Eu concordo, experiência como treinador, o Felipe Luiz, por exemplo, não tem muita. Mas experiência na bola, o cara tem demais, mano. Você entendeu? Porque o treinador e o jogador de futebol, vocês jogam bola, vocês sabem disso. O treinador e o jogador de futebol, eles convivem no mesmo ambiente. Você tá não tinha experiência, virou técnico. Então a experiência de o cara, quando ele joga bola a vida toda, ele tem uma experiência já para poder falar, pô, tô 30 anos, tô 20 anos isso aqui, cara, eu conheço aqui. Né, Rogério? O Rogério tem 8 anos de treinador e 22 anos e meio. Então o Rogério tem 30 anos de experiência de futebol. Porque você não pode eliminar o que o cara viveu como jogador, porque o cara virou treinador. O cara não virou um novato como treinador, porque ele jogou a vida toda. Então o Felipe Luiz também seria uma opção para mim. Então, pela lógica minha, seria o Guardiola primeiro, que seria o que eu ia investir, fazer um projeto fodido para poder ganhar a Copa mesmo. O Rogério Ceni como brasileiro, e como brasileiro também o Felipe Luiz, ou, se nada desse certo desses daí, o Jorge Jesus, que eu acho que para mim seria a última opção nesse sentido aí. Porque se o Felipe Luiz, você quer um projeto de 2 anos para a Copa do Mundo, que é 2026, 1 ano e meio, né? Para a Copa do Mundo, praticamente. Ele é um cara que vai desenvolver um projeto para chegar na Copa, porque a gente tem que entender o seguinte: o que vai acontecer nas eliminatórias não importa, cara. O Brasil vai classificar. O Brasil tem que montar um projeto para poder usar a eliminatória como treino, porque vai se classificar, para poder chegar a 100% na Copa do Mundo, que são 7 jogos, é tiro curto.
É tiro curto. Chegar na Copa do Mundo, 7 jogos, ganhar a Copa do Mundo, acabou, mano. Já era. Entendeu? É isso que tem que pensar. Agora os caras querem projeto. Não é, mano. É esse projeto aqui. A quantidade de jogos que faltam para eliminatória. É a quantidade de jogos para eliminatória que vai classificar. Não importa a posição que classifica, porque chegar lá na Copa mistura tudo. E é 7 jogos na Copa, mano. Acabou. Entendeu? Só que o problema é que quem tá na CBF não entende futebol, cara. Essa é a questão. Quem tá na CBF não entende futebol. Quem entende vai vetar. Entendeu? E ainda mais agora, né? Vai vetar mesmo, porque você viu o que ele fez? Ele aumentou o salário dos presidentes da federação em 170 mil. Aquilo é loucura. 250 mil para presidente. Foi de 50 para 220. Aumento de 170 mil para cada federação. Por isso os caras não quiseram nem ouvir o Ronaldo. Eu também não ouviria, não. Você tá maluco, cara? Você entendeu? Mas tem esse jornalista lá do Piauí, lá, né? Piauí, eu acho que, sei lá, da cidade, da área dele lá, que botou tudo no ventilador aí, filho. É o tanto de dinheiro que ele gastou com os deputados na Copa do Mundo. Pô, os deputados foram, pelo menos na reportagem que eu li, os deputados foram e levaram acompanhante, cada um tinha um cartão com $500 de limite por dia para gastar. Vai? Brincando? Então, para mim é isso. É o Guardiola, Rogério Ceni, o Felipe Luiz e o Jorge Jesus. Mas de todos esses daí, eu ia focar no Guardiola. Se não desse certo, você traz o Rogério Ceni. Eu também não sei se o Rogério Ceni aceitaria, porque a seleção nunca foi o ápice. Não, seria as suas escolhas, né? Thiago, qual seria o seu top 3? Rogério Ceni, Cuca e... Pedro Caixinha. Não? Felipe Luiz. Rogério Ceni, Cuca e Felipe Luiz nessa ordem. Rogério Ceni, primeira opção. Cuca, segunda opção. Porque o Cuca, onde ele vai, ele desenrola alguma coisa. Onde ele vai, ele faz alguma coisa acontecer. O Rogério Ceni, quem quiser que vá na internet pesquisa, o Rogério Ceni, títulos como treinador, todo ano ele ganha alguma coisa. Colocou Fortaleza no mapa, devolveu o Bahia pro mapa. Hoje tem Bahia e Fortaleza na Libertadores. Por causa dele. Porque se você vê eu assisti um dia um vídeo do Bahia, ele treinando lá, é coisa de louco. Parece é doideira. E o Cuca, por isso, tem bagagem por onde passou. E o Felipe Luiz, porque também o cara tem mais título do que derrota. O cara tem 4 títulos e 1 derrota. É um começo ainda, mas ele aparenta mas ser o time, bom, não, né? mas o time do Flamengo, você já vê que joga outro futebol. Não é Independente porque da escalação, os mesmos caras que não estavam jogando com... E ele não muda a ideia de jogo dele. Não importa se o jogador é amigo dele, se não é, a ideia de jogo dele é então, para mim, é nessa ordem. Pela meritocracia, por tudo que já conquistou, pela caminhada até hoje, a primeira opção seria o Rogério Ceni, pelo momento que vive. Segunda opção, para mim, seria o Cuca ainda um pouco na frente do Felipe Luiz, pelo fato de tempo. E a terceira opção, o Felipe Luiz. Acho que treinador estrangeiro não é pelo Brasil, é até os próprios caras mesmo. Não, é porque assim, quando a gente fala da nossa opinião de quem a gente buscaria, eu deixo bem claro que tem aquele caso, tipo, para ser técnico da seleção brasileira, tem toda aquela questão que a gente não sabe, do cara não ter autonomia total para comandar a seleção brasileira, isso a gente está descartando. Sim, mas você acha que um treinador desse vai querer parar para assistir, sei lá, Botafogo e Criciúma? Se o cara for técnico mas não vai, mas você entendeu? Ele não vai, é uma das obrigações dele. É isso que eu tô falando. Aí, o cara tem que saber o que é o futebol brasileiro. Mas aí tá. Mas ele manda alguém na comissão. Aí convoca um jogador por um jogo. É por isso que eu tô convoca falando. Um jogador porque teve um lampejo de paz. Na regra da minha cabeça de não ter treinador estrangeiro, porque eu nunca fui favorável a isso, existe uma exceção. E essa exceção chama Guardiola. Porque eu acho que o Guardiola tem um perfil para dirigir a seleção brasileira. Só. Para mim, Jorge Jesus não deveria vir, Ancelotti não deveria vir. Só o Guardiola. Fora isso, tipo, pelo que o Thiago falou, mas em contrapartida, concordo, mas em contrapartida, tem a questão do seguinte: o técnico brasileiro, por exemplo, Tite e Dorival agora, a maioria dos jogadores convocados, a maioria dos jogadores convocados são da Premier League, vamos dizer, são europeu. E, cara, eles jogam totalmente errado na seleção. E hoje a gente vai provar para vocês, que daqui ganha de lá. Então, tipo, se você for ver, o técnico brasileiro que está assumindo, ele não acompanha o futebol europeu, onde tem a maioria dos jogadores brasileiros que vão para a seleção. Não acompanha brasileiro também, porque se acompanhasse,
convocaria alguns caras, né, mano? Os caras são Vamos conversar. convocados de forma totalmente errada. Se acompanhasse, Os caras jogam convocaria na seleção de alguns uma forma em que ele não Não, joga os no caras, clube. mas isso não Então é de isso agora, prova isso que já nossa, vem, já. você acha que o Dorival Júnior, você acha que ele assistia algum jogo do Newcastle, do Brighton? Do estádio, não falo nem assistir televisão, do estádio, de ir lá assistir. Mano, mas Como técnico da seleção brasileira, se tem um jogador brasileiro que está se destacando, Mas em você acabou de Brighton, falar que em é Newcastle. obrigação do treinador. Então, ele não teria que ir assistir. Mas não, não- assistir jogos de onde tem jogador O cara brasileiro joga que na pode se Penapolense, tá se destacando, o cara tem que assistir. Exatamente, é isso que eu tô falando. Se ele não tem agenda de assistir todos, ele tem que ter uma equipe em que ele confia que vá assistir. Mano, vai lá, avalia o jogador tal, e me fala todas as características desse cara. Que eu vou estar em outro jogo e tal. O que dá a entender que o cara nem assiste futebol. Não assiste, Ele ele vai acompanhar ele tá de férias. Por exemplo, você. Mas tem jogador. Igual tem leão de treino, tem jogador de clube. Porque. Mas tem vamos muitos caras lá. que não teve nem Vamos oportunidade. lá. Mas, Luizinho, Mereceu. não, mas vamos falar dos que têm oportunidade. A gente perdeu, com segundo alguns, o melhor jogador do mundo. Qual que é a diferença do lateral direito do Atlético de Madrid pro lateral direito da Colômbia? Por que ele dribla o lateral direito do Atlético? É ele que dribla. Não é o Bellingham que coloca a bola para ele driblar. Ele pega a bola e Não, ele mano. faz. Não, mano. No Brasil não consegue, irmão. Ele pega a bola Mas lá por atrás quê? esquerda. Não é, mano. Não é. É aqui, ó. É cagado. Tem jogador que Talvez não seja. nasceu pra jogar em seleção, mano. Talvez seja. Porque não aguenta o trampo. É Vinícius Júnior bancado, consegue ganhar um contra um na seleção. Não consegue. Ele, Mano, é mano, incrível. sinceramente, É eu não sou incrível. defensor do Vinícius Júnior, mas ele não recebe bola no 1 contra 1 na Mas seleção. quando ele recebe isso bola, é é sim, raro, isso é não, sim, mano. O jogo é todo em cima dele, irmão. Isso é Isso é possível. doido. Todos jogaram Aí, nossa por ele. Aí Todos não jogo sei, todo não em sei cima que jogo dele. você tá assistindo. Contra um, Não, Para, lógico, só que ele não Não sei consegue. que Ele, tá assistir, ele, não. ele não sei volta que pra você tá trás. assistindo. Ele pega a Ele bola e não volta pra vai, trás. ele tem Não sei medo. que jogo Ele pega a bola e volta. Ele tem Contra medo. a Argentina, nítido. teve 2 lances em que ele jogou na frente contra o... Mas aí que tá, o jogo dele é esse, jogar na frente e sair correndo. E Esse é o perdeu. jogo dele. Ele conseguiu uma. Exatamente. Uma ele Esse é o jogo conseguiu, dele. virou Rios. Porque ele Não, mas driblou ele dois faz caras, toda virou hora. Rios no Instagram. Hã? O Brasil Ele toma faz 4x1, toda hora. toma 4x1 Mas da aí que Argentina tá, aí e os que caras tá do Instagram faz Rios porque o Vinícius Júnior deu um drible. Aí que tá a diferença, porque no Real Madrid a defesa não vai estar toda voltada nele. Na seleção brasileira, que é o jogo todo nele. Não interessa. Ele Ele vai- pegou, ele brigou por causa da bolinha de ouro dele lá. Ele arrumou Ah, confusão, mas se não é vira. jogador pra ser Não, o melhor então, da mas não mundo. quer Cara, ser. não é jogador pra ser o Um craque da jogador- seleção brasileira. Mas quer ser? jogador- Ah, eu tô falando que a seleção joga totalmente diferente. só uma coisa, Mas a bola é redonda do mesmo jeito. Chega no Mas pé ele dele, não tem a qualidade ele pra tá jogar de frente pro zagueiro, igualzinho ele tá na Espanha. O que é? O ar da Espanha? Mas 1 contra 1, você comeu bola. Não tem Ele como, toda pô. hora. Eu não Ele Agora, não consegue, agora deixa eu ele falar recebe a bola, deixa eu ele falar um volta negócio pra pra você. Olha só o nível do futebol brasileiro em termos de seleção. A gente está discutindo que a possibilidade do melhor jogador brasileiro hoje, vestindo a camisa da seleção, o cara tem 6 gols em 6 anos. Olha o nível, cara. Olha o nível isso. O O cara melhor tem 6 jogador gols do mundo. em 6 anos. Vocês pedem pro cara ser o melhor jogador do mundo. E o cara tem 6 gols na seleção. Desde jogador de 2019 clube. ele é convocado. Ó, quase todos os jogadores que estão na seleção hoje é jogador. Cara, eu não acho ele craque nem no clube. Eu não acho Eu ele. nunca achei, cara. Eu Pra não Pra acho mim, eu ele. falo de novo, é a maior enganação do futebol brasileiro que eu já vi desde 92. É a maior enganação. Ele é muito superestimado, mas Minha muito segunda. mesmo. Muito mesmo. O primeiro é o Gabriel. Então vai, Barbosa. Sônia. Pra você, o top 3 técnicos da seleção brasileira. Top 3 é diferente do que eu chamaria. O que eu chamaria, por conta assim, a gente tem um problema muito grande na seleção hoje, que é o Neymar. Ele é tão bom que ele acaba sendo um problema. Por quê? O técnico para Ele é um dirigir a problema porque a seleção... seleção é ruim. Não, e o técnico para dirigir a seleção Romário tem não que foi ser a maior mesma que coisa. ele. Tem que ser maior que ele, senão ele não respeita. A gente sabe disso. Pode ver, o Santos ficou menor que ele, porque ele não respeita o Santos. Isso é verdade. Ele Tem tá razão. machucado, o Santos tomando fumo do Vasco Ele da na- Gama, ele ele tá na na Kings League. Tá, time mas dele. vamos lá. Qual que ele respeitou? É falta de respeito. Qual que ele Quando ele respeitou? chegou no Barcelona, Só. ele respeitou. Porque ele chegou na Europa. Não Ele só respeitou chegou mais na nenhum. Europa, achando que Não é o precisava- Santos, ele não respeitou mais nenhum. Nenhum time que ele jogou, ele respeitou. Ele já foi Todo pro ano, PSG mano. sendo maior. Mas aí que É loucura, porque você vê o negócio de carnaval, é verdade mesmo. Nos últimos 7 carnaval ele tá machucado pulando carnaval, mano. Mas aí que Não, tá. não dá, um aí exemplo, que tá. pra ser Peraí, técnico brasileiro. rapidinho. É aí que tá, é o que eu tô falando. É um projeto, gente. É um projeto. Tem que chegar no Neymar e usar. Foda-se o que o Neymar faz. Tem que usar o Neymar pra Copa do Mundo. O Neymar não precisa estar na eliminatória. Precisa trabalhar. O Neymar tá bem na Copa do Mundo. Conseguir jogar a porra da Copa inteira. É isso que a gente. É o projeto de ganhar a Copa. Não é um status para 3, 4, 5 anos, não. Acabou essa Copa aí. Sim, já. Essa Copa foi de 2026, mano. Tem que reformular a seleção inteira. Trocar tudo. Mas um exemplo, pega no Eu treino não acho que ele ia pré-copa. fazer uma seleção no- Ó. no Neymar. No treino pré-copa.
Ah, você acha que o Neymar não É faz louco, diferença? se na se seleção? tiver ele, faz. não vai. Mas o Romário também faria em 2002. Não, Nossa, ele mas é ó, outro. você tinha Romário, mas você tinha Ronaldinho, A seleção de Ronaldinho 2002, Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, tinha Rivaldo. como. Pelo amor de Aí Deus, não o dá, Alex ficou fora daquela. Oh, pelo amor de Deus, Não, pelo pelo amor amor de de Deus. Deus. Olha as outras seleções também. Não, Tudo bem não, que o não. Romário poderia ter ido. Mas hoje não. O Romário não foi Mas por a birra do diferença- Filipão. Mas podia O Romário colocar poderia contra as ter boas também. Mas a diferença é que O time as que era outras aquilo ali, seleções de mano, hoje não são tão boas, mas os caras não borram na seleção igual a seleção brasileira borra. Rapaz, Cagão, é ó, cagão, pô. se você pegar uma Que seleção... seleção europeia toma 4 da Argentina? Se você... Fala pra mim. Não, então... Oxe, Mas se tinha dado você- pancadaria, mas se tivesse 3-1, era nenhuma pancadaria. seleção mano. europeia entraria para os jogos da Argentina. Mas o Brasil entra, o Brasil é cagão. Mas não era questão do Brasil ser cagão, é o que a gente tá falando de um técnico decente para chegar e botar a ordem Mas na ele tá casa. falando, Mas, é Luizinho, respeito. O Luizinho, Neymar, ele põe se respeito você é um aí bom do lado. motorista e o carro é todo fudido, não adianta nada, irmão. Não adianta. Os Não caras, adianta. mano, você vai ver os jogadores que estão velhos, segundo alguma mulher aí que diz que tem de futebol, alguns jogadores que estão velhos, você vai ver na seleção, com certeza tem vários jogadores velhos na nossa seleção que atuam aqui no Brasil, você vai ver como ele é bem melhor do que a seleção desses moleque que ganha trilhões na Europa pra correr. Chuta a bola pra frente e Os caras corre. nem querem ser Ó, tratados, os caras de lá. Os volantes pegam junto, todos os volantes do É Brasil difícil, hoje, e coloca o Casemiro hoje, na má fase lá, ele não faria o papelão que fez contra a Argentina. Não faz, Os caras não pô, deu uma não faz. butinada, não deu uma Outra chegada, não deu uma coisa, pegada, sabe? cara. E outra Olha coisa, pro meio, não, você assusta com o quê? você Você olha fala- pro meio, você vê Joelito e você assusta Você com o quê? você fala da seleção de 2002, se o Filipão, sendo o Filipão, chegasse lá e fizesse esse esquema que o Dorival fez, no meio do jogo os caras transformavam o esquema, mudavam o esquema. Os próprios jogadores, filho, os caras falando, aqui não vai dar não, filho. Ó, recua você aqui, fica aqui, vamos jogar assim. Respeito, cara. Tá Os caras- maluco? os caras Não vai, vamos entendem. tomar um sacode aqui. Só que, meu, os caras são boneco. Você fica aqui, fica aqui. Ah, porra nenhuma. Mas não é. Não tem visão de jogo. Jogador brasileiro hoje em dia, os caras não enxergam o jogo dentro de campo, que nem o Felipe Luiz enxergava, que nem o Rogério Ceni enxergou a vida toda. Os caras não enxergam mais. Você manda o cara ficar lá fincado na ponta esquerda lá, se o treinador falar, você vai ficar só aqui, o cara sabe que não tá dando certo, ele não vai fazer outra coisa, vai ficar só ali. Ficar só ali. Entendeu? Agora, 2002, brother, 2002, o Romário não foi, mas tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho, tinha Rivaldo. O Alex não foi para aquela seleção. Os dois volantes. Mas entendeu? é isso que eu tô falando. Ó, Peraí, não não, dá pra é- comparar, é- não. é- filho, não dá. não tô- Se deixar o Romário fora, o Neymar fora hoje, você vai levar quem? Me fala. posso falar? Não, vai. Se você pegar hoje, pegar a seleção dos que não foram em 2002, dos que não foram brasileiros e colocar na seleção hoje, por exemplo, Todos são os bons. caras ganham a Copa. Ganha. Fácil, tá ligado? É isso que eu tô falando. Porque não é só o Brasil que tá escasso de talento. São todas as seleções. Então, pô, já que não tem talento, vamos montar uma seleção. Ah, o Neymar é o único talento. Vamos montar uma seleção que o futebol hoje, chegou, mano. infelizmente. A gente triste chegou, Mas mano. o futebol hoje, no geral, não tem técnica, não tem talento. E os jogos se ganham na tática hoje. Que triste. Mas eu Isso assisti, tá mas eu falando assisti o de jogo, adolescente. não, eu assisti o jogo da Espanha e da Holanda, teve muito futebol. Teve muito futebol. Porque são duas seleções taticamente bem montadas. E os caras não da tem, seleção sabem mas jogar, você não vê o Luizinho. drible, o que eu falo nessa questão é que assim, o futebol hoje em dia, você falou da Espanha e Holanda, é um jogo muito tático. É um jogo de Mais ou movimentação. menos. É um jogo muito Mais sem ou bola, menos. um jogo de Mas, movimentação, deixa eu falar um negócio um pra jogo você. tático. Já viu o Yamal jogando? O futebol Ah. brasileiro sempre teve muito talento. Sim. Só que Tá escado. sempre teve treinadores absurdamente táticos, certo? Você tira pro Tele Santana. O time de São Paulo 92 era um espetáculo. Mas o que o Tele fazia dentro do campo, Até o Filipão. o Tele tirou o Cafu de ponta direita para colocar ele de lateral direito. Então, o treinador fazia diferença. Hoje em dia, hoje em dia, Luxemburgo. você está falando da tática. O Luxemburgo tirou o Serrano da lateral Então, na zaga. mas quem vê você falando, parece que hoje o futebol brasileiro sempre só ganhou com talento. Não é. Não, era a Não é. função do talento e da Entendeu? tática. Mas não hoje tem nós não talento. temos talento nem E tática. nem tática, é o que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. Entendeu? Porque hoje o futebol mundial, não só brasileiro, ele tá só voltado pra tática, não tem talento. A técnica tá escassa e a habilidade também. E o drible também. Então, Tá voltado a para a gente tática precisa- porque é mais fácil do que ter talento. então é isso que eu falo. É mais fácil você trazer um treinador que consiga taticamente ajustar o Brasil do que você tentar formar uma seleção em volta de um jogador que não dá Não, pra não ter é em certeza que volta vai de um jogar. jogador. Não é em volta. Você tá falando que ele lá vai fazer uma diferença. Isso é O absurdo. que o Sônia está falando é que Entendeu? o tamanho do Neymar, a nossa E qualidade pra mim tinha que ser em treinador- volta dele, sim. a O Neymar é qualidade o cara do mais talentoso do mundo, irmão. Se não existisse Cristiano Ronaldo e Messi, quem é que joga mais bola no mundo que o Neymar, Luizinho? A qualidade dos nossos Ninguém, treinadores é se tão ele fraca tivesse que bem, ninguém marca o Neymar. Ninguém. É, brasileiro. e o que o Luizinho tá falando assim, mas toda a seleção tá fraca. Toda a seleção tem E tática. Não. Ninguém tem o Neymar. Ó, um exemplo. Pega a seleção brasileira que foi na última convocação. Vou te dar um exemplo. O Yamal jogando na Espanha. Ele joga uma coisa que joga no Real Madrid? Ou no Barcelona? Até mais.
certo? O Joga Bellingham bem. joga a mesma coisa? Na Inglaterra? Não, O Harry Kane. bem pior. Bem pior aonde? Bem pior, né? Você é louco, ele Não, foi um dos melhores jogadores da Euro. Ele foi, não, ele não, foi, não, desculpa, não, ele não, foi não, o não, melhor jogador da Ele anda Euro. o campo inteiro desfilando com a bola no pé. Não, mano. você é louco. Todos os jogos da Não. Inglaterra. Agora deu uma melhorada, os últimos 2 jogos da Ele Inglaterra jogou deu uma muito. melhorada agora com o Thomas Tuchel. Porra, então ele joga Mas- pra caralho no Real Madrid, Não, porque se ele joga muito Não, mais que ele joga na você assiste Inglaterra, jogo da Inglaterra? assisto. Então você, Assisto. então você sabe o que eu tô falando. Mas se ele, Não, se ele mas for, vou falar, vem não, falar porque ele não se joga nessa- na Inglaterra. A seleção, da Inglaterra, não. a seleção da Inglaterra. se nessa Euro sempre ele foi um dos muito candidatos a criticado. ser melhor da Euro. Nessa última Euro, Não, a última Euro, Sonia, a última Euro foi. ano passado. Foi- ano passado. Não, mas passado. ele não tem regularidade na seleção da Inglaterra que ele tem na Mas Madrid, ele não. joga bem ou não joga? Não. Na Inglaterra ele não joga Madrid, bem. nem Ele é se ruim na compara. Inglaterra. Não, tô falando que ele é ruim. Então ele não é Ele bom, é um ele é ruim. jogador com um bom O Harry jogador Kane na ele não Inglaterra. joga Na igual joga na seleção, coisa. não, o Harry Kane, ele faz gol na Inglaterra, na Inglaterra tá voltando a jogar bem nos últimos jogos O Depou agora, ele não mas joga igual joga na aí Atlético eu- Madrid aí na você já seleção. mudou. Não, tô falando de jogadores o Depou individuais. joga melhor na seleção do que na Atlético de Certo? Madrid. Por quê? O Depou joga muito, Mas sério. por que Tem será? E na seleção, me fala um que joga melhor na seleção ou igual que joga no clube. Não tem. Não tem, cara. Mas eu vou te Então explicar. não é só o técnico. O jogador, se ele tiver muito talento, ele aparece. E, ó, Pode pôr 10 pereba ó, lá, se o cara Mas não for um cara tem, bom, ele não aparece. tem esse Ô, Sônia. talento. Mas eu Porque no clube os caras jogam. mas sabe qual que é o problema disso daí? Porque é do jogo coletivo, treina. Sabe qual que é o problema disso daí? Ontem eu tava vendo uma reportagem no Instagram, um molequinho que deu entrevista chorando na época que a Argentina tava nas quartas de final da Copa. O moleque, aí o repórter falou pra ele, mas que você tá chorando? Ele falou, é meu país, é meu futebol, eu amo essa seleção. Tá? Aí na premiação o moleque foi lá, mano. Aí o moleque pegou o microfone e começou a falar, mano, os jogadores da Argentina começaram a chorar, filho. Porque o moleque tava chorando, o Messi, o Scaloni chorava de fazer assim, ó. É isso que falta pro brasileiro, mano. O jogador brasileiro hoje, eu não sei se é porque os caras conhecem como é que funciona a CBF, Eu acho que é isso. ou os caras não estão nem aí, mano. Sabe, os caras não estão nem aí, os caras são convocados, os caras não tão... Então falta isso, cara. Falta você chegar, vestir a camisa da seleção brasileira, você olhar para aquela 5 estrelas e falar, puta que pariu, mano, olha isso aqui, mano. Olha o tamanho disso daqui. Os caras não têm mais isso, cara. Os caras não têm mais isso. Entendeu? Não é só o talento que falta. Não é só o talento. Falta aquela coisa de ser, a ânsia de você ser brasileiro e representar aquilo que você viveu no seu dia a dia. Porque os jogadores brasileiros hoje, eles não se formam mais no Brasil. Eles têm 16, 17 anos, eles vão para a Europa. Eles se formam como jogador de futebol na Europa. E eles vêm representar a seleção brasileira aqui, só que eles não têm a ânsia de ser brasileiro, não sabem qual que é o tamanho de vestir a camisa da seleção brasileira. Essa que é a questão. Há anos não tem um Entendeu? jogador na Essa que é Brasil, a questão. igual o Cristiano Ronaldo, aquela Euro que ganhou no Portugal. Ele machucou. O Cristiano Ronaldo faria isso até hoje, com 40 anos. Então, uma seleção brasileira, desde a, de lá atrás, não tem um jogador assim. 2006, Você quer um exemplo de como um técnico e ajustar a casinha, o simples fato de você ajustar a casinha pode ter um impacto absurdo. A Argentina, atual campeã do mundo, atual bicampeã da Copa América, antes do Scaloni chegar, era chacota. Não ganhava de ninguém aqui. Tava igual o Brasil, a Argentina. A diferença é o Scaloni que chegou, arrumou a casinha. O Scaloni chegou, arrumou a casinha, era a mesma seleção. É um Era a exemplo- mesma É seleção. um exemplo, Só é um que os caras exemplo fechou bom. com ele. É um Fechou com exemplo. ele, falou, mano, vamos fechar aqui com o É Scaloni. isso. A Argentina ganhou 2 Copa América, então É isso que eu foi tô- os jogadores É isso que eu tô falando que tem que fazer com o Brasil. Tem que vir um treinador que os jogadores fechem com o Brasil e faz o projeto da Copa do Mundo para jogar a Copa do Mundo. É isso. Porque com uma seleção que era uma bagunça da Argentina. Era uma bagunça. Nunca a torcida da Argentina foi criticar os jogadores, que os jogadores eram ruins e tal. Não tô falando que os jogadores brasileiros são bons. Só que eu tô falando Messi que no desistiu de futebol... jogar. Lembra que tava uma bagunça da porra na Argentina. Uma bagunça absurda. O Scaloni chegou, os caras fechou com o Scaloni, a Argentina começou a jogar bem. Primeiro ganhou a Copa América lá nos trancos e barrancos, naquele jogo de fechar a casinha, de arrumar a casinha. Depois começou a melhorar com o tempo. Agora você E hoje joga falou, bem. você falou uma coisa verdade. O Scaloni chegou. Antes disso, Foi a única mudança. o Scaloni ganhou o quê? Treinou Nada. quem? Então por Ninguém. que o Felipe Luiz não pode ir? Exatamente. É porque o Scaloni é um técnico, se você lembrar na Argentina, dificilmente ele repetia a mesma escalação. A convocação geralmente era a base, mas ele sempre foi um técnico estrategista desde o começo da Argentina. O que ele fez? Ele fechou a casinha. Não vou ter o meu estilo de jogo, vou chegar de peito aberto, vou montar o meu estilo de jogo na seleção, foda-se. Não, eu vou fechar a casinha aqui, ó, vou ajustar primeiro que tem que ajustar. Ajustou, a Argentina começou a ganhar uns jogos meio que por baixo, não jogando tão bem. Daqui a pouco ele começou a implementar um futebol bonito na seleção e hoje a seleção da Argentina, 8 anos depois que ele assumiu, 8? Não sei. 6. Foi 8 anos depois. Ele chegou pouco antes da Copa América que ele foi campeão. 8 anos depois, ou 7 anos depois, a gente não joga um futebol bonito. Ó, eu levaria o Felipe Luiz de primeira para a seleção. Não Por para a quê? seleção top 3. O porquê o Felipe Luiz de primeira? Porque ele ainda não ganhou, tipo, entre aspas, igual os outros técnicos por nada. O Scaloni também não tinha. Isso, por isso. Ele vai estar subindo.
Então, ele vai fazer uma parceria com os caras que tá lá, tá ligado? Porque assim, E outra, ele vai ter o poder de convocar quem ele quer. Ele não vai estar num clube que tem jogador que ele vai precisar dispensar porque não é estilo dele. Ele vai ter o poder de convocar quem ele agora quer. um exemplo, o Guardiola, ele joga muita coisa. Ele já é aqui, ó. Pá. Ele não vai chegar de sapatinho. Não vai chegar de Mas o sapatinho. Guardiola tem tamanho. Mas ele vai Por isso que eu tô correr. falando pra vocês. Se fosse pra ser estrangeiro, o projeto que eu ia é Guardiola. Não, Só. seria meu Mas ninguém. segundo. Mas Depois ninguém. do Felipe Luiz. O Jorge Jesus já não daria por causa do Neymar. E Já não e daria. vai ser, viu? Vai ser, você Já vai ver a é. merda que vai acontecer. E já não daria por causa do Neymar. Mas se ele não chegar e por causa do ajeitar a Neymar. casinha, Mas não tem como. se os caras É, fechar com não ele tem igual. como. Se os caras fechar, se os caras que estão na seleção fechar com o Jorge Se Jesus, Os igual caras os vão caras do fechar, Flamengo não fecharam com o vai, Jorge eles- Jesus. não vai, não vai. Os Não. caras entre fechar com o Jorge Jesus. O que Neymar, aconteceu com o vai Jorge fechar Jesus com é aquele negócio lá. Sabe quando você é chefe de uma empresa e você vai demitir o filho do dono? Aí você não sabe que, que você demitiu o filho do dono? Aí depois você vai para outro projeto que o filho do dono tá lá. Você tem que ficar falando, não, eu demiti por causa disso, mas eu gosto dele. Tá? É o que o Jorge Jesus tá fazendo. Ele tá tentando reverter o que ele fez na hora que o Neymar saiu de lá por causa dele. Ele deu entrevista falando que o Neymar não tinha condições de jogo, tava fora de forma. O Neymar saiu por causa dele. Um dos motivos, né, claro. Mas aí agora ele tá falando, pedindo para blogueiro de esporte do Brasil aqui falar lá onde tá falando que ele não tem nada contra o Neymar, entendeu? Ele tinha que ter peito pelo menos e falar, não, eu dispensei O Rogério ele. Ceni- o Eu Rogério acho Ceni ele vai bom dar jogador, mas se ele ele não tá em forma se ainda. ele Eu quero tá que em ele forma se e começar a jogar bola, ele vai ser colocado. Exato, simples. Ó, o Rogério Ceni é um baita técnico. Daria certo se não tivesse Neymar na seleção. Então, É porque o então a Rogério gente- Ceni também tem um ego alto. Então a gente tá chegando num ponto aí que o problema é o Neymar. Exatamente. Tipo isso que eu assim, ia falar ele agora. tem muito talento. Ele não é a Mas solução, ele. tá sendo Mas, problema. Então. não, ele tem muito talento, indiscutivelmente. Ah, isso aí Mas, fala. ô Sônia, Mas mas ele- tá mas bem, ele- Você se mantém em forma, Mas cara, ele é por conta problema. da 15 Que nem o liga. Thiago falou, o único clube que ele foi, que ele respeitou, foi o Barcelona. Cara, falta um ano pra Copa do Mundo. Por que ele não tá num projeto fudido pensando na Copa do Mundo? Ele tinha que estar no Ele não projeto. Se ele Mas- quisesse, se ele pensasse, a gente falou daquela gana de ser brasileiro, de querer ganhar coisa pelo Brasil. Se o Neymar Quer tivesse saber? isso, Deixa o Neymar de fora e convoca o Hulk. ali tem gana. Porque assim, meu, não importa se o cara tá machucado ou não, mano. O time da Kings League é dele ou não. Ele tem que respeitar o Santos, mano. Na moral, não tem nada contra, não. Uma palhaçada aquele negócio de 15 E ele não tem que respeitar o Santos. Aí na entrevista lá depois do jogo da Kings League, ele brincando com o cara, ele falou assim, porque se passar pra tal fase aí, eu posso jogar, você tá ligado, né? Mano, ele queria levar um jogador da Kings League pra jogar no Santos. Mano. O cara que não aceitou. O cara que não Se aceitou. o cara aceitasse, ele ia, mano. E- Entendeu? Ele tá usando as maiores instituições do futebol mundial para uso e benefício próprio. ele não tá nem aí. Tá, mas ano passado o que era o Santos? Não, mano. Olha a Quem história falava disso. do Santos? Não, Quem ô, via Thiago, Santos? O Santos É o uma o troca, Santos é uma troca. Ele Santos tá fazendo talvez bem seja pro um Santos time mais- também. Em outros, não dentro do campo, mas em Não, outros. a Ele tá fazendo muito bem pro Santos não, também. ninguém tá falando da contratação dele. A contratação dele foi excelente pro Santos. Se ele não entrar em campo, a contratação dele já foi excelente pro Santos. É o Isso que é um aconteceu fato. até hoje. Então, o Santos não errou de contratar ele. A gente tá falando das atitudes dele em relação ao clube, respeito ao clube, em relação a pensar na Copa do Uma Mundo. frase que diz assim, querer é poder. Se o cara quiser, ele pode. Não, Mais um cara que não tem o talento do Neymar, Se se ele ele quiser, quiser, ele vai poder, cara. Se O ele problema quiser, é ele em querer. forma, É que exatamente. nem você tá falando aí. Olha. Você listou treinadores que não podem estar na seleção brasileira porque o Neymar não vai Por respeitar. que o Rogério Ceni não deu certo muito em São Paulo às vezes? Porque ele quer comandar o clube todo. São Paulo não dá. O Rogério não Ima- dá para ser treinador do São Imagina Paulo. se O ele. Rogério tem um cargo para ser no São Paulo só, presidente. Presidente. Só, Imagina não é se nada. ele no treino da seleção corrige o Neymar em algum momento. E ele vai corrigir. O que o Neymar vai fazer? É capaz do Neymar sair fora do treino. Sai fora do treino e ele tira o Neymar do time. Ele vai tirar o Neymar Entendeu? do time. Porque assim, Só que Ele será vai que não é isso falar que na a gente precisa? entrevista, vai falar assim, Será que não ó, é isso que a tirei gente por causa precisa? disso. Será que não é isso que a gente precisa? O Felipão não peitou o Romário? Quem era o Romário em 2002? Mas a Quando seleção- o Romário ficou fora da mas seleção. parece que os caras hoje da seleção peidam pro Neymar. Quando o Romário ficou fora da seleção, o Romário tinha um tamanho maior do que os caras que estavam na seleção. O Romário era maior. Sim. Uma das piores notícias do futebol que eu tive foi a corte do Romário de 98. Eu lembro até hoje, ele dando entrevista com o Brinquinho chorando. O Romário de 98. Aquela Copa de 98, o Romário ia acabar com aquela Copa. O Brasil ia ser campeão com o pé nas costas. Quer dizer, não sei o que aconteceu lá, mas tudo bem. Mas 2002, o Romário era O enorme. Filipão O que o Filipão prezou. fez? O Filipão prezou pelo grupo, É o que eu tô falando pela pra você. harmonia. O Filipão prezou pela harmonia. Tudo bem, eu falei que não tem as mesmas qualidades de jogadores, mas, gente, se a gente encontrar um treinador que consiga trazer o grupo, consiga montar um clube, e o Neymar foi o problema, infelizmente, cara, ninguém é melhor que a seleção Tipo assim, brasileira. a seleção Ninguém brasileira melhor. é exatamente. A seleção brasileira é Não ruim. precisa de um jogador Hoje. nota 10 se tiver vários 7. É Exatamente. isso. Então, a seleção E ele brasileira não consegue hoje. ser 10 há muito A tempo. seleção brasileira hoje é ruim. É ruim. Mas comparado às outras seleções, se você melhorar
o ambiente, você Se dá você pra ganhar. ajeitar, se você se ajeitar o ajeitar, pacote dá ali, pra dá ganhar. certo, dá pra fazer, pô. Porque assim, Por isso que eu tô ruim, falando mas do são projeto. jogadores que estão... Por isso que eu tô falando do Porque projeto. assim, que nem vai vir técnico. Pro Neymar dar certo, tem que ser tipo que nem o Felipe Luiz. Porque chegar, trocar ideia com o Neymar, vai ser a broderagem. E o Tem que ser a Neymar, broderagem. e o Neymar respeita o Felipe Luiz. cara. Isso, O Neymar respeita o e Felipe vai Luiz. ser a broderagem. Tem que ser. Tipo aquela politicagem, pra aí, vamos ganhar a Copa, não sei o quê, vamos É ajustar o isso aí, grupo, e é isso é isso, entendeu? Até a Copa, Tem que irmão. Depois ser. da Copa, foda-se o que vai acontecer. O Felipe- Até a Copa. O Felipe Luiz tem pra isso. Agora, eu não vejo o Rogério Ceni nem os técnicos mais para fazendo isso. Não dá. Os caras não vão fazer isso. Por quê? Porque o Porque Rogério tem uma rixa com o Neymar desde a época de jogador. Não, E outro, ia bater de frente com o presidente, o com a Guardiola, presidente do CBF. Mas eu o chamaria outro o lá, o do Real Madrid, eles têm Guardiola. muito nome para chegar num jogador só e fazer isso. O que eu falo é assim, por exemplo, igual eu falei do Scaloni, quando chegou e fechou a casinha da Argentina, mano, ali, pra ser um cara na seleção brasileira, a bagunça que tá na CBF tem que ser um cara que, mano, ó, chega aí, rapaziada, foda-se o que os caras vão fazer lá, foda-se o que tá acontecendo na política da nossa seleção, mano, vamos fechar a gente aqui, ó, e vamos ganhar a Copa do Mundo, porque esses caras aí vai ser esquecido, ninguém vai lembrar quem são esses porra. Agora, se a gente ganhar a Copa do Mundo, a gente vai estar eternizado. Pra mudar o nome do Instagram. Campeão do mundo. Entendeu? Exatamente. É o cara chegar e chamar A essa gente que vive resposta disso pro até jogador, hoje, tá ligado? 2002. Então, mano. Denilson, os caras chamam ele de Penta. Seu top 3, qual seria? Felipe Luiz, Guardiola e o Klopp. Esse seria a minha primeira opção, cara. Eu Klopp? faria um investimento fudido nele. Ele não tá assim, O porquê que seria a minha Mas primeira opção? o Klopp, ele é o gerente geral do Leipzig. pô. Não, Ele entrou na Red Bull lá pra comandar tudo, cara. mas um projetinho de um A ano aí. torcida do Dortmund tá puta com ele. Puta com ele. Agora, o porquê que o Klopp seria a minha primeira opção? O estilo de jogo. Não, o Klopp é um monstro. O Klopp Ele e o é Guardiola são dois estrategista, monstros. ele é um cara que vai chegar e Até vai ser... esqueci do Klopp. Sem contar que é o seguinte, todos os jeitos que o Klopp fez foi de chegar num time de jogadores menos expressivos e fazer os caras jogar. O Klopp tem o Guardiola já não. O Guardiola precisa de jogador top. É. O Klopp não. O Ele Klopp tem esse trabalho de lapida. pegar os caras de baixo, lapidar e pôr os caras pra jogar. Isso é verdade. Vocês têm razão. E o Klopp, ele tem um entendimento da Premier League, ele tem um entendimento dos campeonatos europeus, e o Klopp ele é fissurado pro jogador e ele gosta de jogador brasileiro. Esse Guardiola também, o Guardiola é apaixonado por jogador brasileiro. Mas o Klopp, ele tem esse entendimento e o Klopp, ele gosta desse estilo de jogo brasileiro. Esse de jogo rápido, de transição, de velocidade. E a seleção brasileira que mais tem é Então, jogo de no velocidade. brasileiro, então, seria uma unanimidade quase nossa aqui. Felipe Luiz. Mas eu acho que teria que ser dessa forma. E aí, que eu falei. então, mas vai ser. Se for, vai ser. E ainda levando em conta que o Luizinho falou do Scaloni, né? Que o Scaloni não veio sem experiência nenhuma, era interino. Então dá pra fazer a mesma coisa. E eu assisti o jogo do Real Madrid na Copa contra o Real Sociedad. Não foi assim só por causa do Henrique. Meu, o Brasil não tem centroavante igual, mano. Não Não tem, mano. Agora, Ele não afina pra nenhum zagueiro. Ele vai. Eu acho que tem alguma de coisa dentro centroavante. da seleção ali contra esse moleque. tem que ser um técnico que peite e fala, tipo, mano, ó, você. Quem é o O empresário Savinho, você. Que nem o Neto falou uma coisa, é verdade mesmo. Aquela entrevista do Savinho falando que não assistiu É o mesmo do da Vinícius seleção Júnior. brasileira lá. Aquela entrevista do Savinho falando que não assistiu o jogo da seleção brasileira porque era muito tarde lá na Inglaterra, aquilo ali já devia ser nunca mais convocado. Não Nunca precisa mais falar, convoca. né, mano? Você Era nunca só mais Ó, convoca. aquilo ali era só ele falar assim, eu não consegui assistir o jogo porque o treino foi muito cedo, a gente acabou chegando tarde. Expressar de outro jeito. Expressa de outro jeito, né? Ou Mas- fala, não assisti, mas assisti o VT depois. Nem, eu não assisto jogos do Gold State, mas todo dia de manhã eu assisto os highlights. Ah, é só mentir. Assisti, claro que assisti. Ninguém Não, ia uma perguntar. bosta. Ninguém ia perguntar detalhes Só, táticos. só do não ia técnico poder dele. ser a repórter que entrevistou jogadores do Ela é Palmeiras. embaçada, Aquela aquela ali, lá. todo mundo só tá humilhando todo jogo. Aquela ali eu falo pra você, mano. Os caras estão esculachando a menina no Instagram, mano. Nada a ver, cara. Eu fiz umas perguntas normal, pô. Ela perguntou pro Rios por que ele perdeu a titularidade, ele perguntou, É assim que fica famoso. perguntou pro Estevão por que foi o Ele primeiro, nunca faz gol foi de o jogo primeiro jogo importante. grande que ele faz gol, aí falou pro Vitor Roque que Foi aconteceu que já faz 5 cinco jogos jogos que ele faz estreou e não faz gol. Não fez gol ainda. Ela perguntou tudo que todo palmeirense quer perguntar. Eu acho que ela é palmeirense. Ela é palmeirense. Acho que é palmeirense. Ela é palmeirense e falou, hoje eu vou perguntar tudo que a torcida quer saber. Peraí. Então, a unanimidade brasileira seria o Felipe Luiz, né? Então, ó, escuta nós aí, ó. Chama o Felipe Luiz, então, né? Porque o cara vai... Pra mim, ele seria a terceira opção. Primeiro é o Rogério Ceni, porque se a seleção é por mérito, então tem que levar o cara que tá ganhando há mais tempo. Cara, o Renato Gaúcho Também, também acho que seria. qualquer um, Eu acho que o isso é Renato ótimo. Gaúcho. Também ia Tipo bater assim, de frente com o Neymar. Não, mano, esquece. É, mas Neymar. é verdade, se mano. você É vai verdade, o levar, cara é que fala que verdade. jogou mais que o Cristiano Ronaldo, mano.
Não, E o Éder, o Renato Gaúcho, lá tem que ser exatamente. exatamente. Mas é exatamente. por Imagina isso ele chegar na que seleção e falar pro talvez- Neymar, assiste meu DVD. Ele é assim, exatamente, Mas será que não é isso que exatamente falta? por Será que isso não é essa? talvez daria certo. Será que não é essa bagunça, essa zoeira, essa familiaridade? mano. Tipo, Chegar não, e porque ele não faz mas o zoado. problema. não, é igual o Roberto falar que hoje em dia o Romário não jogaria porque não, só talento não basta. Que não, mano. Os caras entrar lá no vestiário e falar, ei, vamos tomar uma depois do jogo, mas eu vou pagar pra todo mundo aqui, mas nós temos que ganhar. Esse cara é o jogo, cara. Falar em Yuri Alberto, quero me retificar sobre o que eu falei da seleção brasileira, porque depois que eu vi os lances do jogo do Corinthians no meio de semana, Jesus amado, não tem nem condições de passar na frente da CBF. Não tem. Mas sabe o que Agora- acontece? Quando acontece? O cara falou, quando o juiz vai apitar o jogo do Corinthians, que apita, o apito já faz um barulho e vê que é sul-americano, os jogadores já aprendem a jogar ali. Agora, Dá aquela espanhol, demência do tum. Vai lá, boas Ó. noites, já era. Boas noites, os caras já cagou. Agora se liga, voltando a falar do Renato Gaúcho. Talvez a minha terceira opção seria o Renato Gaúcho, para dar exatamente isso que você falou, que pode ser negativo, mas pode ser positivo também, para dar aquele choque nos O cara caras. querer ir pra seleção. Puta, É, mano, eu vou viajar, cara, mano, vou provar os fala, ó, caras tudo, Renato- ó, resenha. Renato Gaúcho vai chegar lá. no Vinícius Júnior e vai falar, Vinícius Júnior, olha aqui como é que se joga bola. Tá vendo? Eu jogando. Eu acho Olha que não como é vai dar que certo, jogava. não, porque ele fala sério. Ele não é a zoeira dele. Então, ele acha mas que aí é que tá. ele acha que é melhor que o Ah, mano, eu Ele nunca acha vi, que é eu o nunca melhor vi, brasileiro eu nunca vi nenhum jogador reclamando do Renato Gaúcho, não, mano. Ele é muito reserva. Nunca ouvi, tá ligado? Algum jogador. Ah, mas reclama. Os caras já vi reclamando do Luxemburgo, já ouvi reclamando do Não. Filipão, já ouvi reclamando do Ele Dorival. fala, Os ele caras nunca- os caras falam que ele é resenha, hein? Então, O Já único fala que time ele que ele resenha. pegou que tinha muito jogador top, ele foi queimado. mas ganhou. Não, pelo O Flamengo. Flamengo ele não ganhou, não. É, no final da não, Libertadores, chegou no final da Por causa Libertadores. do Lucas Pereira, né? Vamos conversar. Eles Não, perderam mas no final da foi o único. Libertadores, não foi um trabalho Mas ruim. a seleção. Não, não fosse. É porque Ele perdeu por causa do erro do jogador. E foi um Não erro foi aos com ele. 111 minutos do Mas Ceará, o time do do Flamengo. Flamengo o time tinha. era bem bom Mas também. o time do Palmeiras também era absurdo, cara. Porra. Não era? Foi pau a pau. Por mais que Não, foi não, o Davis, ele ele perdeu perdeu, ele por causa tinha do acabado de erro. entrar. Ele perdeu por causa do erro individual do jogador do campo. Por Não mais que foi foi um o erro Davis que dele. fez o gol, mas o David tinha acabado de entrar. Então, o Renato Gaúcho, por exemplo, seria minha terceira opção. Klopp, primeira, Felipe Luiz, a segunda, para um negócio mais sério. E o Renato Gaúcho seria aquele bagulho, tipo, mano, é a última cartada, vamos ver o que dá. Foda-se, tá faltando um ano pra Copa do Mundo, velho. Não conseguimos, a gente precisa de um. Eu tenho certeza que ele vai aceitar. É o Renato Gaúcho, porque é 8 ou 80. Ou ele vai chegar e vai tretar com todo mundo lá, ou ele vai chegar e vai chamar os caras e vai, mano, meter a resenha e a seleção vai chegar leve pra Copa. Talvez ele possa ter esse impacto. Eu acho que ele é do tipo do treinador, tipo assim, Tipo, todos os ele- solteiros aí, ó, se ganhar, vou pagar puta pra todo mundo, tá ligado? É tipo desses caras. Talvez ele Chega chegaria no e daria vestiário. O Luciano não ganhou um carro dele. Chega no vestiário, Fez gol do dá O Luciano dinheiro. ganhou um carro dele. Fez gol. Você fez o gol, toma aí tanto pra você aí, eu Ele digo de seria, boa. ele seria o cara que iria chegar nos jogadores ali e falar, mano, minha convocação vai ser essa, eu vou chegar, vou trazer esses caras aqui, eu vou ensinar os caras meio que na zoeira dele, mano. Vou chegar, ó, Rafinha, assim que joga, mano. Eu era Mas- ponta, eu jogava na então, sua, mas mas eu sou aí que ídolo, tá, você quem? Mas aí que tá, Mas você eu chega no não Rafinha, você gostava. fala um negócio desse, o que a Rafinha faz? Posta foto preto e branco no Instagram, coloca que os humilhados serão exaltados e não sei o quê. Você chega, o Renato Gaúcho chega no Lucas da vida. Faz um negócio desse, o Lucas não tapa na orelha e fala, se liga, maluco, você nunca jogou final de Champions, tá ligado? Tipo, essa é a diferença. Os caras vão ter maturidade pra escutar, mas esses moleque novo não tem não, porque esses moleque novo, É porque com ele 19 anos, ele já tava aqui, ó. ele fez não isso, passou em nada. ele fez isso até com o Soares, né? O Soares é resenha também, né? Os moleque novo não pastou em nada, irmão. Vinícius Júnior pastou no quê? Jogou no Flamengo até 18 anos e foi embora para Madrid. Pastou o quê? Eu acho Vinícius Júnior? engraçado. Então, mas aí que tá. Aí chega no moleque que sofre racismo todos os dias, O Renato que todo Gaúcho, mundo odeia ele, pegou a cabeça todo dele. mundo odeia o Cris, vai virar Cara, todo mundo odeia o Vinícius. Todo mundo odeia o Cris, vai virar todo mundo odeia o Vinícius. Porque todo mundo odeia ele, coitado. Ele é um tadinho. Nossa. Aí chega nele, não, meu Deus, me Exatamente. humilharam. Eu vou no Instagram, chuto. Mas poderia não dar certo, poderia dar Os certo. outros caras Aí- não. Aí Os outros reclama caras não. pro empresário, o empresário vai lá na CBF e manda tirar o treinador. Os outros caras não. Seria O empresário do Hendrick é o mesmo do Vinícius Júnior. Eu não sei qual Talvez é. seja É o no mesmo Balance. empresário, Talvez sabe o seja no Bertolucci? Balance. Não. Então não é. Mike e o Balance. O Bertolucci é o que manda Metade em do tudo. Brasil é do Bertolucci. Metade dos clubes do Brasil Talvez deve ter. seja a treta do Hendrick com a Nike. Troçar, mano. Talvez a Nike tenha feito. Porque o Hendrick recusou a Nike pra assinar com a New Balance. Será que não tem briga da CBF com o Palmeiras? No caso do Hendrick na seleção? Porque cada coisa que o Hendrick faz na seleção, o Palmeiras ganha Ó, o dinheiro. empresário do Hendrick é o Frederico Penha. Hein? O mesmo empresário de É espanhol. Gabriel Martinelli e Vinícius Júnior. É espanhol. Hein? Vocês já pensaram nisso? Da CBF tá prejudicando o Palmeiras? Porque as coisas que o Hendrick faz na seleção beneficiam o Então Palmeiras. tá, vamos rapidinho pra finalizar. Não, só convocação. Rapidinho pra finalizar, vamos Não, escalar. do não, Real outros, Madrid. É só cara. do Real Madrid. No Real Madrid.
O que ele tinha para ganhar do Palmeiras na seleção foi só convocação, ele já foi. Já, É mesmo? Então vamos, para finalizar, montar rapidinho a seleção dos jogadores que atuam no Brasil. Só para finalizar, fechar o assunto de montar uma seleção que joga no Brasil e uma seleção que joga na Europa. Vamos começar com qual? Que joga no Brasil ou que joga na Europa? Muralha. Não, que jogando na Europa eu não fiz não, mano. Eu fiz só no Brasil. A ideia A ideia era assim, ó, A fazer Europa uma nós já sabemos, seleção, né, que tem lá. fazer uma seleção E pra joga ganhar aqui, da Luizinho. Argentina, o time que perdeu de 4-1 com os jogadores daqui pra ganhar daquela Argentina ali. Eu não temia, ele ganharia. A ideia foi essa. Eu acho que Aí você pegou pesado. O quê? vai, mano. Luizinho, Vai não tomar- vai, vai não vai, tomar um Luizinho, monte, não. Luizinho, Vai, goleiro, Luizinho. goleiro. Goleiro, pra mim, era o Hugo, na minha opinião. Ah, quem mais? Seria o John ou o Hugo, mas pra mim o Hugo. Léo Jardim, do Vasco. Sônia. O Everton. Pra mim, o Léo Jardim do Vasco. Já tá merecendo a seleção há muito tempo. Não tem o que fazer, o cara top campeão da Libertadores do Brasileiro, tem que ser o Júnior. Dos quatro, vai. O outro pega pênalti paulista e não tem como. Mas dos Não tem quatro, como. Dos quatro, Tá na frente. O John seria Tá, minha cada um- segunda. 3 goleiros, John, Tá, cada um escolheu um, e agora? Everton e o Hugo terceiro, se pá. O Ederson. se fala. Everton, O do Everton, Palmeiras. Esse daí eu não colocaria mais não. É por isso que cada um deu uma opinião, eu acho. Não, é por isso que eu falei, eu não colocaria mais Não, não. o Léo Jardim já foi até convocado. Mas né? desses, O Everton desses, brasileiro. desses todos eu ainda fico com o John. Não, dos Que outros joga eu no ainda Brasil. peço com o John. Entre O Léo Luizinho Jardim, fala que os dois Everton, gols seria- do Sport Cristal foi falha do Não, Everton. louco, você é doente? Eu falei isso? A aposta tá acabando com o Aí, futebol. aí, Como é que aí você tá colocando coisa que eu não falei, você é Ô, o doido? primeiro gol, a bola foi mais de 100 por hora, o Luizinho lá. Aí falhou, mano. Mas era atitude Aí lá? você tá tirando de falar Não, que era você- atitude, a bola foi daqui. Depois que eu vi o replay, eu defendendo o Everton, ontem o Palmeirense chegou lá na adega falando que foi falha do Everton. Eu falei, não, nunca Tá, tinha então como eu eu vou- daquela ali. Tá, então Então me fala que eu quem falei ganhou? que o Everton falhou. John? Eu voto no John, eu preferiria o John. Não, vai ser o John. John goleiro. John, Vai. eu já voto. Lateral direito. Não, eu votei, mas é... Lateral direito não, só tem. Mano, as minhas lateral e zaga Não, Wesley. não tem o que fazer. Pra mim Não, também. Wesley. Só tem o Wesley. Wesley. Tem o Vitinho do Botafogo também, que é um... Mas o Não, Wesley tá. o Vitinho seria o Mas reserva. o Wesley tá uns passos na frente O dele. Vitinho seria o reserva. O Wesley tá um passo na frente porque já foi colocado. O Vitinho é Seria- esquecido em todas as seria o convocações. Wesley e o acho que Vitinho. foi isso. Foi convocado. Vitinho? Ano passado não. foi. Vitinho não foi Ele convocado. é da onde? Do Botafogo, O pô. Botafogo começou agora. Ele, Mas ele ele foi campeão do Libertadores. Então, faz 2 anos não, que mas existe ele, o mas ele Botafogo. já jogava, ele já tá, É ele tava louco, ele jogando era no time. titular já. O Botafogo não ele existia jogava- 2 anos Ele atrás. jogava no time da Inglaterra lá, o Brighton, não era? Vitinho? Ele tava na Inglaterra, ele veio do É, Botafogo pô, da ele Inglaterra. foi, É, mano. ele não Teve jogava um jogo do agora, Brasil né? ano passado que ele foi convocado sem dito. Eu lembro do nome dele lá, né, que ele não O jogou. Vitinho. Não, Tá, então é o Não, Wesley. Wesley. Zagueiro. Zagueiro. dupla de zaga, vamos de dupla. De dupla pra ser mais rápido. Cara, aí Pra mim é o Léo Ortiz e o Murilo do Palmeiras. Não, o Murilo hoje eu não colocaria nunca. Não, mas. Faz do Não, ano mas esse não ano é- o Murilo não jogou ainda. Não, sim, Luiz, mas esse ano o Palmeiras não jogou ainda, né? Eu tô convocando jogador, tipo jogador por qualidade. É o que eu falei, é o talento, irmão. É da Se bola for- chegar no se pé e for- você fazer assim. Ele pode estar na nhaca que for, mas ele vai dar A conta temporada disso. tá começando agora aqui no Brasil, ninguém tá jogando porra nenhuma. Mas você entendeu? É aquele cara que, tipo assim, vai falar assim, ó, ele dá conta disso, ele pode estar na pior fase da vida dele, ele dá conta de fazer isso aqui. Eu acredito acho que nisso. o Léo Ortiz seria uma. Léo Ortiz unanimidade e entre nós. o Murilo. Eu esqueci outro zagueiro. É o Murilo, um dos meus zagueiros é o Murilo também. Então você fechou o Léo Ortiz e o Murilo. Eu não iria com o Murilo, mas se vocês iriam com o Murilo, é Léo Ortiz. Eu e iria com Murilo. os dois também, Murilo e Léo Ortiz. Outro zagueiro. É o Léo Ortiz, pode ser. Léo Ortiz. Não era o Léo Ortiz, mas eu... Então Você é é Fênix. Oi? Não, mas é que o Léo Ortiz e o Murilo jogam do mesmo lado, né? Eu tinha Eu pensado André nisso. Não, o Murilo joga dos dois lados. Jogos do Renato. O Murilo joga dos dois lados. O meu seria Léo Ortiz e. André Ramalho foi embora. Então é o John, Wesley, Cara, Léo Ortiz e Murilo, lateral esquerdo. Quem que seria o seu Tem zagueiro? que ser o Arana, Não, não tem outro. Mano, te juro, talvez até o Thiago Silva. Tá bom, vai, passa pro Não, lateral passa, esquerdo. passa. Lateral Esquece esquerdo. que ele Só tem, Agora eu quero ver lateral esquerdo. só tem o Arana, que é o seu lateral pior da que é seleção mesmo. brasileira. Não tem o que fazer. Os outros são estrangeiros, né? Tô estrangeiro, mano. Não, tem o Ayrton Lucas do Flamengo. Vocês vão ficar bravos comigo. Eu vou voltar no mais do mesmo. Eu chamaria o Alexandre. Alexandre? Eu chamaria o Alexandre. Pra fazer um time ofensivo e deixar o Alexandre parado. Funcionando quando atacar como terceiro zagueiro. É que o Arana é um bundão também, é outro bundão. O Arana, A seleção é outro peida. bundão. O Arana peida na O seleção. Alexandre já jogou na seleção. O Arana já teve Cara, muita chance e mostrou que não é porra nenhuma. O Ayrton Lucas já teve. Ele tá bem no Atlético, ele tá jogando bem faz tempo. Hein? O Ayrton Lucas teve momentos ano passado que era pra ter sido colocado e não teve chance, né? Mas é porque Aí ele perdeu a abandonou na posição. barca, né, mano? Até no Flamengo, por isso que ele perdeu a posição lá.
Ele Esse sobe negócio de pra abandonar. A atacar gente e... perdeu a Copa do Mundo por causa dessa putaria É. de abandonar a Ele barca. sobe pra Por isso que eu atacar tô e falando. esquece que tem A gente vida. tá falando tanto de tática, o Alexandre é um jogador extremamente tático. Tático, isso aí é verdade. Extremamente tático. É bom mesmo. Tá, então, é que pode ser o Alexandre, então. Bora, volante. Nossa, que Volante, tristeza, aquele camisa 5. Mano, marcador. essa foi a parte mais difícil de todas. Eu não achei também. Não é porque eu sou São Paulino, mas eu olhei em volta de todo mundo. Ou é Ah, estrangeiro, não. Não, Pablo o Alisson Maia, o não é Alisson assim. segundo. O Alisson O Alisson é reserva do Gerson. A não ser colocar só Aí Alisson você e o acha Gerson. que O Alisson e Gerson não funciona. Mas aí, Os dois é a mesma coisa. Os dois saem muito. Eles vão Fica bater a vulnerável. cabeça. mas Mas aí você Fica vai matar o Alisson. se Fica fizer. vulnerável, Lu. Você vai matar Tem o que ser Alisson. um fixo. Tipo, ó, Richard Rios é o primeiro volante? Não, é o Aníbal. Tipo o Pablo Maia. Eu só achei o Pablo Maia, mano. Só um adendo. Brasileiro. Richard Rios no banco. Para Lucas Evangelista jogar, doeu no Não, mas o coração, Richard mano. Rios foi por causa da sequência do Doeu no jogo. coração. Aquele Lucas Evangelista é um Richard grosso Rios desde que ele tá subiu certo. no São Paulo, mano. Ele jogou mas bem. Jogou bem, mano. Não, ele é bom. Mas ele não perde a posição não, Richard Rios. Mas eu procurei, mano. E, tipo, a maioria é Primeiro estrangeiro. volante não acha. É Pablo Maia, mesmo machucado. Porque, ó, do Palmeiras é de estrangeiro. volta. Do Corinthians, tudo estrangeiro. Do Flamengo é estrangeiro, primeiro volante. Estrangeiro. Tudo. Se o Botafogo, quem que é o primeiro volante do Botafogo? Marlon Freitas. Não, Marlon Freitas é o segundo. Não, Não, o o Marlon segundo. Freitas é segundo. É o primeiro... Esqueci o nome dele. Primeiro volante, Não é camisa brasileiro, Mas 5. não é ruim, não. É brasileiro. Mas não é ruim, não, mano. Ah, é o... Puta que pariu. Ah, é bom esse moleque, mano. Ele é bom, ele jogou Eu bem não no tô ano lembrando o passado. nome dele, mano. Ai, cacete, mano. É um moleque que Seria... seria... Gregory, Marlon Freitas e tem mais um. É o Gregory, não é? Não. É o Gregory, cara. O Gregory é o primeiro volante. É o Gregory. É o Gregory e o Marlon Freitas. E o Almada, jogava o Almada, é o Gregory. Gregory. Esse Gregory mesmo. Ele chegou aqui, ele Não, chegou mas no Bahia ele ano passado. Pablo Maia e Gerson. Não, Chegou eu no também. Bahia. É Pablo Maia e Gerson. A minha seria Pra mim Pablo seria Maia e Pablo Maia e Exatamente, Gerson. Pablo Maia e Gerson. Eu ia Pablo de Maia Alisson e também. Gerson. Mas os dois se É, jogam na camisa mesma 5 posição, e o cara. 8, Ninguém precisa, marca não dos dois, dois. Sim, Entendeu? se você fizer, você pode jogar com o O Alisson Alisson só e não Gerson. vai por causa do Se você Gerson. jogar com um time sem ataque, um time que não vai te proporcionar nenhum Ou tipo com de... 3 zagueiros. Mas se você Entendeu? tem o Alexandre, dá pra você soltar o Gerson caindo Aí vira 3 zagueiros. Aí vira 3 zagueiros. Entendeu? Mas o Alisson estaria na seleção, isso é um fato. Ah, Ele só não é titular dos Por causa caras do no Gerson. Brasil porque o Gerson é o Gerson, né? não, então, não é que eu tô fazer. falando que, por exemplo, Gerson é um dos ele poucos cai que mais joga pro lado bem na esquerdo. seleção. O Gerson ele cai mais pro lado esquerdo. Não. Então o Gerson cairia um pouco mais pro lado esquerdo para fazer aquela subida Mas que você o não vai- Alexandre não teria. Mas, Luizinho, aí você não vai ter o cara fixo parado, porque o Alisson não fica fixo. O Alisson roda o campo todo, mano. Ele não fica parado. Você queria sem proteção. Os Exatamente. 5 ali de Exatamente. proteger as zonas. O É o que Fabio eu já falo tentou que jogar é com o Alisson de primeiro volante, você pode tomar piaba. Só O meio porque- armando na frente dos dois, Ganso. Não, o Ganso não tá mais, mano. Não interessa. Neymar. Hoje o Oscar. Não, meia pra mim seria o Oscar. Neymar. Não, o Neymar não joga. Não, Neymar, mano. Meia É seria o Oscar. louco. Não tem Eu acho como, que gente. de meia eu acho Não, que é melhor na dele, põe ele na dele. De Não, meia. Neymar de de meio. camisa 10, eu acho que o Oscar é Não, melhor. na dele. Não. Na dele. Não, Lá Neymar na é 10. Quem na esquerda? Neymar 10. O meia pra mim é o Oscar. Pra mim, Oscar. É Neymar. É. Não tem Oscar. como, gente. Neymar tá Oscar. jogando aqui. Então Neymar. é Oscar. Então é Oscar. Não, Na Neymar. ponta Neymar de direita. meia, ele... Direita. Direito. Oxe, ponta Estevam. direita. Não. Eu não coloquei o Estevam. Exatamente, o Hulk. Eu não coloquei o Estevam porque o Estevam já nem é mais jogador aqui, mano. E mesmo se Embora, for, nem no mesmo se Cruzeiro for, eu faz prefiro o isso, Hulk. tá ligado? Mesmo se for, eu prefiro o Mas Hulk. o pra Hulk, o Hulk não é centroavante? Não tá jogando centroavante? Hulk na ponta. Não, mas o Hulk não joga de... Não, deixa eu falar, Ele joga na cara. dupla de ataque, não tá? Sim, É que lá joga com dois mas atacantes. ele não né? funcionaria como centroavante? Porque Também. no meu time eu Poderia. coloquei o Hulk É igual o como Cristiano Ronaldo. No meu time eu Poderia pus o Hulk, funcionar. por causa da idade e condicionamento físico, eu coloquei o Hulk como pivôzão lá na frente. A idade e condicionamento físico é a paulada que ele tem no pé. Eu coloquei o Hulk no meu time, na minha seleção, o Hulk é o centroavante. Ele rende mais caindo da direita pra esquerda, né? Ele Mas não vai- realmente, Ele não vai ser o seria- Caleri da vida que vai ficar pivôzão lá na Seria, frente. seria. Ele vai ser um Movimentação. centroavante de movimentação. Sim. Então, pra mim, na direita, seria o Lucas. Ou talvez poderíamos fazer, tipo, já que não é momento, seria tipo mérito, poderia fazer um Oscar com Veiga, Oscar caindo pra esquerda, Neymar e Hulk na frente. Não, aí você tem que É um deixar- ou outro, não, cara, é não, um ou outro. Não. Gente, dois é meios, pô. meio 10 é o Os caras é Neymar. meia. É o Oscar no meio, pra mim o Lucas na ponta. Ah, é, tem o Lucas, O verdade. Neymar Não, só é ponta meia esquerda. na Vamos lá, cabeça. O ponta Neymar na direita, ponta esquerda e o Hulk de centroavante. Ponta direita. Ponta Ponta direita. esquerda é o Então, Neymar. Pra mim é o Tem que Hulk. fazer. pra mim, ponta direita é o Hulk. Pra mim é o Lucas. Ninguém perguntou do meu meio. É Neymar. Não, mas meu a gente meio. já perdeu. Já Todo mundo perdeu, falou porque Oscar, todo você falou mundo Neymar. Ah, mas ó, Neymar na ponta direita é o Hulk. Não, o Oscar. Tá de bom, meio. não, na ponta direita. Aí o na Hulk. ponta direita. Eu também falei, eu tinha falado do Hulk. Mas pra mim é o Lucas. Mas o que o Danilo falou é interessante mesmo, do Lucas. Pra mim é o Lucas. Porque aí o Hulk não sei O Brasil, não tem o Brasil É. na Europa, É. no Brasil e na Jesus, Europa vai não falar. tem Não. jogador com o perfil do Lucas hoje. Pedro, puta, é verdade.
Pra mim é Hulk de um lado, Pra mim vai Lucas Hulk do mesmo. outro e o Pedro de centroavante. Não, pra mim vai Hulk pelo lado direito. Então, mas Os aí 4 do Neymar, ataque sim. seria Neymar, Lucas, Não Hulk dá. e Pedro. Aí continua a mesma coisa É. que tá Como hoje. assim? Como 4 assim? atacantes. E o que tem a ver os 4 atacantes? Por que não Oxi, pode o jogar eu com tô o mais- Brasil? tomou piaba, Pegou a mesma velho. piada da Argentina. Já tomou mesmo piaba. Talvez teria ser Tá mais. bom, porque- então, Ó, porque o Vocês Neymar, estão doidos, ele, gente. não, o Vocês Neymar, estão ele doidos. só é camisa 10 na cabeça dele. na cabeça dele. também acho. Concordo, Porque concordo plenamente. ele na ponta esquerda é absurdo. Ele é um dos melhores atacantes do mundo e o Ele é meia- camisa 10 porque ele é mais- preguiçoso. Ele ficou preguiçoso. Lá na Por isso. esquerda, onde ele foi o melhor sempre, Então, na ponta direita ficou quem, então? Pra mim, o Hulk. Cara, se você for Eu levar em sou o consideração, Lucas. tem o Pedro, cara. Não, sim. Mas vamos chegar no centroavante. É. Eu sou o Então, Lucas. pra mim, de ponto direito é o Hulk. Eu vou de Hulk. Então, o Hulk. 3 Hulk, não. Então, o Lucas vai ficar no banco nesse time. Pra mim é ponta esquerda, Lucas. Pô, poderia ser uma opção também. jogar Aí na de direita. ponta esquerda, você colocaria quem? Neymar? Mas Neymar. é o que eu falo, o Lucas É, joga na Neymar. direita, mas o Lucas tem talento suficiente pra se virar do lado esquerdo. É isso que eu falo. A seleção não pode ter jogador engessado. O cara tem que saber se virar. O Hulk, se precisar ir pro centroavante, o Hulk vai. É, mas o ele Lucas joga na joga esquerda. no- O Mas Hulk aí de frente tem- pro mas gol, aí que nem ele ele chuta falou. pra... tem Olha, o Alisson no banco. Ah, mas aí teria o quem- Hulk no banco. mas aí o quem Lucas, marca? o Lucas no Mas banco. aí quem marca? Ninguém marca. Mas o Por isso primeiro teve que tirar volante, escuta, o primeiro volante pega uma bola, dá no pé do Lucas, dá no pé do Hulk, o time inteiro da Argentina vai voltar correndo, irmão. O time inteiro dos caras vai voltar correndo pra marcar, porque sabe quem é, preocupa. Mas aí Agora o me brasileiro ia desculpa, conseguir irmão, se o tocar cara pega a bola e perdeu toca a bola no Savinho, vai um só pra cima do Savinho. Não, o Argentina ligado? toca a bola o jogo inteiro. Não, mas Não, eu tô ia dar a falando, mesma não coisa, o Brasil respeitou. sem meia. A Na Argentina seleção- não respeitou. na Copa Era tinha que fazer a 7 mesma minutos. coisa, Gente, Neymar, é, na gente, esquerda. é Brasil e Ah, o Vinícius Júnior Argentina. joga na esquerda, é reserva. Brasil e Exatamente, Argentina. olha, olha, 7 olha, minutos de jogo, a torcida Sem o gritando Neymar, isso olé. não tinha que ser reserva. Né, Thiago? Mano, Neymar, na Copa do Mundo, exemplo. Neymar ele esquerda. joga melhor aonde? Na esquerda. Ah, na Copa do Mundo ele vai jogar, porque 4 atacantes não dá, é suicídio na Copa do Mundo. O Neymar vai jogar na esquerda da Copa do Mundo. Mas E Vinícius Júnior é isso reserva. acho que se fosse bom, faz Sem o Neymar, ele já teria que estar na reserva. Sem o Neymar podendo jogar, ele teria que estar Pra na mim, o reserva. Rodrigo era na ponta esquerda, porque o Rodrigo não é meia. E o Rodrigo de meia ou o Rafinha de meia mata os caras. Mata É não, que- não é que só tem ele, que- Aí vai, cara. aí vai falar assim, ah, É um na jogo, direita, na direita é o Rafinha e o eventualmente- Rodrigo. Quem tiver melhor vai jogar. Eventualmente, Não, o Rodrigo um joga na jogo, esquerda. eventualmente, um jogo ou outro, os caras jogam de 10 lá no Barcelona e no Real Madrid, pronto, já vem pra seleção, tem que ser 10. É. É isso, É, pô. porque o Só Rafinha que é joga uma lá, situação mas eventual, não é a é posição dos tudo caras. nada do Barcelona ali, quando o Barcelona precisa do resultado, ou vai agredir o adversário mais, o Rafinha vai. Ou quando. Porque o 10 ali é o Pedro que joga. O Barcelona, na primeira Mas, Barcelona joga tá, assim, vamos depois voltar pro joga Brasil, assim. vamos voltar pro Vai. Brasil, porque pra mim é o Lucas na direita, então o Hulk ganhou na direita, Hulk tá? ganhou na direita. Na esquerda, quem é? Na esquerda, Neymar. Neymar. Lucas. Neymar. 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 Então seria Hulk e Neymar. Hulk, Centroavante, Pedro. Pedro. Pra mim é o Hulk. Pedro. Então ficaria assim a seleção. Cada um expressou a opinião, mas a seleção ficaria John, Quem foi o goleiro contra a John. Argentina? o goleiro foi Bem, bem. bem. O John é melhor que o Ben. John é melhor Não que é o o 16 concordo. ainda, só. Lateral direito, Wesley e Wesley. O Wesley foi o Wesley. O esquerdo O também já Wesley. pode pular, que foi o Arana Lateral também. esquerdo foi o Arana. Foi o Arana. Não, mas quem ganhou o nosso foi o Alexandre. Ah, foi o Alexandre, Alexandre. verdade. Pra mim, A seleção é melhor que o Arana. Mas Eu eu acho. convenhamos. O Alexandre Arana é também- centroavante com a bola. Pra mim, os dois é medíocre. É, Média Isso, coisa, os concordo dois. com o Thiago. Dois Não tem pra onde correr, porque não tem nenhum outro também. só que talvez, Pra taticamente, mim, o o Alexandre tem mais seria Pra melhor, mim, o Alexandre é mais exatamente. Pra defensivo. mim, o Alexandre tem experiência e taticamente ele é mais Defensivo. Educado. Mas Mas ali vamos manter empate para não ser injusto. Não, Não, mas é o Alexandre. Mas quem ganhou Não foi o Alexandre. Não tem Quem ganhou como foi o escalar Alexandre. duas pessoas na mesma posição. Não dá pra ter empate. Não, Não, o fala Alexandre assim, não tem. de comparar de seleção qual é melhor. Não, Aí é o vem, Alexandre. vai. A zaga. Marquinhos ou Léo Ortiz? Que Marquinhos, O que, que Lucas. você tá fazendo, Ah, o cara? Marquinhos jogou? Foi o Marquinhos Jogou, titular, pô. Foi Contra a Marquinhos Argentina e foi. Murilo. Ah, não, mas peraí. Comparando. Passa a primeira seleção que a gente escalou pra depois fazer uma a um, pô. Mas a gente já tá falando. Não, mas já foi a seleção que a gente A falou. seleção que a gente falou já foi, todo mundo lembra quando a seleção. Marquinhos Que ou... foi Pablo Não, Maia. não é Marquinhos, não é Marquinhos. Foi o Jogando jogador Agora eu no entendi o que time. você tá fazendo. Você tá comparando um carro, um jogador com Murilo outro. ou outro Murilo? Ah, entendi. Murilo ou outro Murilo? Murilo Palmeiras, com certeza. Murilo ou Boi Bandido? Não, eu acho o Murilo do Nottingham Forest melhor. Tá parecendo uma faca, cara. Não, tá gordo, mas o Murilo também esse ano o Murilo não jogou. O Murilo, os dois Mas Murilo corre. esse ano tá mal. Chuta, bate em Pô, o alguém. Murilo- o Murilo- Consegue sair do chão. Os últimos jogos do Palmeiras, o Murilo apanhou da bola, sabe? Palmeiras, Luizinho, não foi Murilo. O Não, o Palmeiras. Murilo apanhou da bola, o Mikael Tá bom, teve que segue, salvar. segue, segue. Tá, o Murilo Eu perdeu a prefiro, posição. eu prefiro o Murilo do Palmeiras. Eu também. Porque quem jogou os últimos jogos Eu foi o prefiro o Fluminense. Murilo Sabe por Palmeiras. quê? Porque o Murilo, que todo mundo fala que é bom, fez 3 jogos. A gente viu Eu 3 jogos. prefiro até o Alex no Juquiá. Corre. Quem que você quer? Ah, Murilo do Murilo. Palmeiras? É. Então Murilo ficou o do Murilo do Palmeiras. Palmeiras. Então vai lá. Alexandro, O Aed, John, Murilo. o John, o Alexandre, o Wesley, Murilo. Ou seja, a seleção do Brasil tá ganhando. Aí outros Marquinhos e e Léo Ortiz. Léo Ortiz.
Léo Ortiz. Léo Ortiz também. Certo. Marquinhos já deu a seleção Fofo, brasileira há muito Marquinhos tempo. marca fofo. Marquinhos já deu muito tempo a seleção Então vai, brasileira. Pablo Então Maia. tá 5x0, é isso mesmo? Lateral esquerdo. Não, tá Não, 5x0. Lateral Tá esquerdo 5x0 pro Brasil até agora. Lateral esquerdo já foi, agora é o volante. Primeiro volante. Bruno Guimarães, foi Bruno, não, foi aqui. Quem? Bruno Guimarães, foi André e Pablo André, Maia. Pablo André. Maia. Primeiro volante, gente. André, era primeiro volante. André. Pablo Ô, Maia. Pablo Maia, com Eu achei que certeza. o André Eu achei que era segundo. Porque não marca, não É, bate, não tem entendeu? marcão. No Fluminense ele era cachorro louco. Era isso aí é primeiro verdade. volantão. Aí chega lá, Na Fluminense seleção. era castraram primeiro ele volantão. no avião. Era volantão Ô, nervoso, no batia pra Fluminense, caralho. Mas ele Mas sempre também. teve um passe muito bom também pro O primeiro Fluminense, volante. não, o Fluminense campeão da Libertadores, aquele André era monstruoso, jogava mais, muita bola, cara. Entendeu? Eu Os acho caras desaprendem, vai que pra o Pablo avião, Maia, desaprende. o Pablo Maia só não tá na Europa ainda porque ele teve essa contusão dele. Mas sabe o que parece? Talvez se tivesse Sabe, ido, aconteceria igual. mas sabe o que parece que eu sinto? Ia Que alguns virar jogadores meia. brasileiros acontece quando vai pra Inglaterra? Aqui eles jogam no Chile, chega na Inglaterra, os caras querem jogar. Manso, É, mano. fofinho, De Ah, porque a luvinha. qualidade de lá é diferente, Cara, então eu vou ter que ser mais volante. qualidade que eu não tá. Ó, técnico. O meio campista, Não é? porque lá ele tá jogando mais avançado também, mas o meio campista ali, que taticamente eu sou muito fã, só pra Não deixar sei se é uma por causa do vez, cartão, não, e mas sem pode estar lá e clubismo, bate. é o Danilo. Cara, o Danilo é sensacional. Gerson ou Gerson, Gerson? 7x0. Não, você não dá pra contar. 7x1. O Gerson no Wesley não dá pra contar, então tá 5x0. Gerson. Não, 7x1. Não, 5x0. 7x1, porque o Gerson ganhou pros dois lados. O Wesley também. O Wesley também ganhou pros dois lados. Ah, tá certo. Tá cinco. Então tá 5x0. 5x0. Porque o Gerson e o Wesley não conta. Tem um meia. Meia Rafinha, de meia. Não teve O meia. Oscar é melhor. O Oscar é melhor. Então. Qualquer outro meia Porque colocar os ali, outros o Oscar é são melhor. jogando fora de posição. O Oscar é melhor. Ah, o Rafinha tá entre os melhores do mundo. Mas como meia, o Oscar é melhor. O Rafinha é um dos melhores do mundo, jogando na ponta esquerda lá, quando tá o outro time inteiro marcando o Yamal e o Lewandowski. Aí ele é o melhor do mundo. Isso eu concordo já. Tem Yamal, Lewandowski, Rafinha pra marcar, Acho deixa que o Rafinha livre, irmão. Se deixar ele livre, ele vai fazer gol. Ele vai Deixa o deixar. cara livre. Mas na ponta esquerda. Na ponta esquerda. Vinícius Júnior ou Neymar? Na ponta esquerda. Neymar. Neymar. 7x0. Na ponta direita. Hulk ou quem tá na ponta direita? Hulk e O Rodrigo. Aí eu fico com o Rodrigo. Rodrigo. É porque assim, 7x1. a seleção não dá pra saber quem tava de 7 a 1. ponta direita e quem tava de meia, né? É centroavante. Rodrigo. Pedro. Não, mas tanto o Ah, o Pedro é Rafinha. melhor do que aqueles Não, loucos lá mas que ali ele no caso, levou. só pra deixar uma dele, tanto o Rodrigo quanto o Rafinha, quando comparado na ponta direita, comparado tanto ao Hulk quanto ao Lucas, eles são melhores. Na deles. Na Deles, o direita. problema é que Do Lucas eu não sei não, cara. Porque Ah. não é porque o Lucas joga no São Paulo, não. Mas o estilo do jogo do Lucas eu não vejo nenhum jogador com a nacionalidade É que o Lucas no brasileira. São Paulo ele não joga de ponta direita, né? Ele é Joga de sei lá do que ele joga. qualquer Sei lá do coisa. que ele joga. Ele fica no Joga meio do solto. campo correndo pra centroavante. Aquela função do Lucas que domina a bola e dá aquele sprint correndo pra frente, só que com drible, de frente do Olha Vinícius o gol Júnior, contra o que não tem Corinthians. drible, Olha o gol contra com o Corinthians. drible. Isso daí não tem um jogador da nacionalidade brasileira que faça isso, cara. Não tem. Só o É, cara e o Lucas tem o uma. Rodrigo ele tem mais ou menos esse perfil, mas ele Só não que o tem Lucas tem uma coisa, e o Lucas tem uma coisa também, meu irmão, que nenhum jogador que jogou contra a Argentina tem, que é ter vontade. Tem Não, vontade. Mas Centroavante. assim, falando de jogador por jogador, sem comparar essas questões Não, assim, sim, o na Rodrigo ponta é muito direita, diferente. Tanto o Rodrigo quanto o Rafinha são Eu melhores acho que que o o Hulk. Rodrigo é muito O diferente. Hulk sim. O Rafinha eu não sei não, mas o Rodrigo Não, é melhor que o Hulk. Centroavante. Na ponta direita, na dele. Hoje, é melhor. Centroavante. Pedro Pedro. ou Quem Matheus Cunha? Não, foi o Matheus Cunha, não, foi outro moleque lá, cara, que jogou. Não, foi o Matheus João Cunha. Pedro Foi o Matheus Cunha que fez o gol, né? Foi não, pô. Foi, fez o gol, ele fez o gol. Não, ele fez o gol. Fez João um Pedro, gol. então, no segundo tempo. Fez o João gol. Foi o João Pedro que jogou, não Não, foi o João Matheus Pedro Cunha. João Pedro jogou contra a Colômbia. Contra a Colômbia. Pedro jogou contra a Colômbia. Matheus Cunha jogou contra Só a o Argentina. queixo do Pedro é melhor do que o Matheus Os Cunha. dois Como juntos. centroavante. Até porque o Matheus Cunha tá jogando de meia já tem 2 anos. E tanto o Matheus Cunha quanto o João Pedro estão jogando de meia. Em Wolverhampton e Brighton. Tá, E só na o Rodrigo. seleção é centroavante. Só o Rodrigo ganhou. Só o Rodrigo. Então tá, então esquece a Europa, Não, foi- coloca só o Rodrigo e jogadores do Brasil. 8x1. Só o Rodrigo ganhou. Só o Rodrigo. 8x1, né? 8x1 porque tem 2 jogadores na seleção brasileira que foi Joga no convocado pra Europa também. Um Não jogador. seria 10x1. Não seria 10x1. Olha isso, um. E por que que esses caras são convocados que tá aqui não? Se você precisa ganhar da Argentina. Ai, mas é não sei do que é a Copa do Mundo. Não, Brasil e Argentina, tem que ganhar da Argentina. Aí que tá. Se o cara que tá aqui é convocado, ele já E o melhor e o maior talento do Brasil hoje joga no Brasil. Lucas não vai pra Premier League, irmão. Segundo O Neymar dados- não vai mais pra Premier League. Ah, O Hulk não vai mais pra Premier Por League. exemplo, o Pablo Maia. Que nem a gente tava falando. O Pablo Maia é convocado hoje, Premier League no outro ano. Se o Murilo Palmeiras é convocado hoje, Premier League no Os outro ano. caras precisam entender o Se seguinte. o Léo Ortiz... Vai caras- pra Premier os caras League. precisam O entender. Wesley também vai. O outro Ah, lá ah. não vai mudar de time, você viu, né? Hã? Teve um dos jogadores da seleção que deu entrevista lá que ele vai mudar de time. Porque tá no Brighton, como é o nome dele? João Pedro. Ele vai receber a proposta. De quem?
Ele não falou. Ele falou que... Não, Os mas caras ele precisam tá entender, bem, Luizinho. vai. Então, O treinador da seleção brasileira, quando chegar, ele precisa entender o seguinte: que seleção brasileira tem um objetivo só. Qualquer tipo de seleção tem um objetivo só, que é ganhar a Copa do Mundo. Senão o Messi não era mais Então, convocado. o cara ele tem que fazer. Exatamente, o cara tem que fazer o projeto para ganhar a Copa do Mundo. Foda-se se o maluco tem 40 anos, tem 39 anos. Você acha que o Cristiano Ronaldo não vai disputar a Copa do ano que vem? Com 41 anos? Vai fazer 1000 gols Mas na lasca, Copa. cara. O milésimo gol dele Ele vai vai ser fazer na na Copa. Copa. Milésimo Lasca Amém. quantos anos o cara tem, cara. Agora você vai convocar um cara que nem Rafinha, que já provou que não joga nada na seleção. Vinícius Júnior, que é a maior enganação Porque do tá time no da camisa. Barcelona e tá no Real Porque Madrid. os caras estão no time e vai deixar os moleques que são mais velhos, com 5, 6, 7 anos a mais que eles. Mas, pô, os caras têm Isso, engano, não os caras fala estão de jogando. Sabe, é um projeto, cara. É um projeto. Ele chegar o treinador lá, falar, ó, a minha convicção de jogo é essa, esse jogador aqui se encaixa na minha convicção. Vou chamar o cara, vou fazer uma reunião, vai alinhar. É Copa do Mundo, cara. É treinar na eliminatória, porque vai classificar. E são 7 jogos decisivos, 7 finais. Isso que Acabou, você falou é cara. interessante. Rodrigo é convocado porque é jogador de Premier League, que não sei o que, jogador que joga num dos melhores times do mundo. O Cristiano Ronaldo deixou de ser convocado para jogar na Arábia? Não, cara. O Messi Se deixou de fosse ser brasileiro, convocado o porque Ronaldo não era O convocado Messi mais. deixou de ser convocado porque joga na MLS? Porque o Talisca nunca teve uma chance. Exatamente. Agora eu vou dar um outro adentro. Eu vou dar um outro adentro. Aqui Cristiano Ronaldo e Messi estão num nível assim. Mas Cristiano Ronaldo e Messi. Eu vou dar um outro adentro do que joga no Brasil. O Memphis deixou de ser convocado para a seleção da Holanda porque joga no Brasil? Cara, Não, os ele caras- voltou a ser convocado. Ele voltou, porque ele não tinha sido Ele convocado. não era, Tava três ele convocados. voltou a ser Então, convocado. como eu saí de jogou- lá da Eu Holanda, acho que o jogo da Holanda ele jogou bem. como eu saí de lá da Holanda e veio aqui pra você ter do Corinthians. Ele acompanhar convidou, o dele. o Memphis convidou o Por que não pode ser? treinador da E, Holanda. ó, fala um negócio assim, ele jogou bem no jogo da Holanda. Ele não é ruim não, pô. Eu acho que o jogo da Holanda ele Não. jogou bem. É bom. Sofreu um pênalti, fez o gol de pênalti. Ele não é o que os caras falam que é, mas ele é bom. Não, ele tá longe de ser um jogador que ganha o maior salário do Brasil. O maior salário é dele, até mas ele não é ruim, o não. exemplo que eu dei é o seguinte, por que para a seleção da Holanda, o cara que joga no Brasil tem a visibilidade, mas para a seleção Cara, brasileira, o cara sabe que joga no Brasil não tem a Então, visibilidade. Luizinho, mas sabe qual que é O o Veiga nunca foi problema? convocado. Luizinho, sabe qual que é o problema? Veiga já desistiu, né? Você vê a história do Ronaldo Fenômeno falando, o que ele fazia na Copa de 94, e o Ronaldo em 94, o Ronaldo demorou 20 jogos para fazer 20 gols. O Ronaldo já era um extremamente fenômeno em 94. O Romário, os caras alopravam ele pegava café, ele limpava a chuteira de todo mundo. O Messi fez isso com o Ronaldinho. Ele falando as coisas, ele falando as coisas. Na entrevista dele pro Romário, Hoje em ele dia fala- o cara chega na seleção Assédio. com 17 anos, Assédio. já chega lá de peito estufado, sou titular, o cara é quase. Não faz mais isso. Poxa, cara. teve na Várzea, Não filho. faz mais Esses isso. dias, eu botei o Hendrick pra fazer o quê? O moleque lá, o Hendrick lá com 16 anos, chegou no time e falei, não, tem o que nós tinha que fazer, né? Falei, você vai fazer, moleque, você acabou de chegar, você tá achando o quê? Pegar roupa, uniforme pra nós. Falei, vai, pega de todo mundo aí, você tem 16, esse é o segundo jogo, tá? E não existe mais. Hoje em dia é assédio, é maus tratos aos animais. O exemplo é o Estevão, o cara fez 17 anos, foi convocado. O Igor Jesus. Não que o Igor Jesus seja ruim, mas o cara fez 4 gols no Botafogo e foi convocado para a seleção titular. Mas o Ele Igor era Jesus, salvação da mas o seleção. Igor Jesus é pela escassez. Ele foi Exatamente, só pela tanto o escassez. Estevão quanto o Igor Porque Jesus. Porque eu só olhava e falava, não tem ninguém, mano. Porque esse ano que o Botafogo tá mal, ele tem um gol, uma expulsão, um pênalti perdido em 12 O jogos. Estevão é a mesma coisa. Como que um cara de 17 anos, mesmo ele acabou de falar do Ronaldo. O cara de 17 anos ser convocado para a seleção brasileira, o cara não ganhou nada na carreira. Não ganhou nada na É a carreira, ele mídia. já tá na seleção. Por quê? Porque não tem. Não tem jogador, vai colocar quem? Mas aí é que tá, por que leva o Estevão, dá oportunidade pro Estevão, para amadurecer e tal, mas o moleque não conquistou nada ainda. Antigamente Leva o você, Hulk, antigamente que você já conquistou, o Lucas Moura, que já antigamente conquistou, Tá você tinha- anos merecendo, né, era mano? O parâmetro. Hulk tá anos merecendo. Antigamente isso aí, você velho. tinha um processo. Exatamente, hoje pula assim. Hoje em dia você tem 200 empresário. etapas, hoje em dia pula Você 200 vai lá, passou o etapas. pé em cima da bola, o cara veio, falou, fechou um acordo com você, daqui Tá 3 na jogos, seleção, tá na seleção. O Dudu, naquele ano de 2016, Nunca até teve uma 2020, Loucura, cara. 4 anos ele Loucura. foi 3 vezes o melhor jogador do Brasileirão. Loucura. E a outra, ele O foi o Dudu não segundo teve melhor. pra seleção, foi loucura, cara. Dudu não teve O pra Veiga seleção, não o Veiga não teve pra seleção. O Lucas, durante a carreira toda, nunca foi. Lucas Moura. E sequência. sempre quando ia, jogava na posição de fora. O Lucas, eu acho que o Lucas, o problema é ele mesmo, ele é muito bonzinho. O Veiga também, às vezes, que ele foi, entrou no finalzinho. O Lucas é muito bonzinho, velho. O Veiga ele foi convocado numa época que não tinha a posição dele, só tinha ele e ele não jogava. Até hoje ainda, né? Porque o Veiga tá mal, mas pode ser, não tem meia. O Oscar também. Então a nossa seleção do Brasil ganhou da seleção de lavada. 8x1. Tanto no papel quanto taticamente. viu? Talento, E a armação, no teria- talento, E o treinador, Talento. Dorival Júnior ou Felipe Luiz? Caixinha. Felipe no Luiz. talento também ganhou, né? Porque se a bola cai no pé desses caras que a gente citou aí, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Certo? Vamos encerrando por Fechou. aqui. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Se vocês acham que realmente tem coerência o que a gente fala ou se a gente fala um monte de merda. Também. Mas
se você também concorda que a seleção de jogadores no Brasil seria melhor que a seleção colocada na Europa. E tem um outro adendo também, só para finalizar, que eu esqueci de falar. Tem um outro detalhe também que a seleção de jogadores colocados no Brasil ganharia. Torcedor. É. Pô, o torcedor do São Paulo vendo o Oscar e o Lucas lá, ia torcer pra seleção. Se joga no torcedor do Morumbi, Palmeiras lota, se vendo joga no Estado Político, vai lotar. Ah, joga no é Parece- um jogador vai que tá lotar. colocado do time. Só o torcedor do Flamengo deve gostar da seleção, porque só tem jogador do Flamengo na seleção. Você levando o John, o torcedor do Botafogo, pô, mano. Mas o caramba, jogador do velho. Flamengo que tá indo pra seleção é por mérito. Os caras Por merecem estar lá mérito, mas mesmo, eu tô né? falando que outros jogadores de outros clubes do Brasil Ah. também deveriam, e você traria o torcedor de volta. Porque eu assistiria o jogo da seleção brasileira todo Você vê, torcendo, porque Qual eu torcedor, tá qual lá. torcedor que torce aqui no Brasil vai torcer pelo Rafinha? Ele jogou aonde aqui no Brasil? Não tem identidade nenhuma. Entendeu? Não, e Certo. outra, parece uns caras do nada. Esse moleque que jogou de centroavante contra a Colômbia, nem tem metade do Brasil nunca nem viu. jogou Não, ele é Fluminense. Cunha. Não, contra a Colômbia. Ele jogou no Fluminense. Tá, aí é o Fluminense que conhece. Só que é Pergunta loucura, pro né? torcedor do Atlético Ele Mineiro, que é João ele Pedro. surgiu no Pra mim, eu não Fluminense sabia como quem ponta, era, viado. Ele surgiu no Fluminense como Eu não ponta. sabia quem era, na hora que ele apareceu lá, eu falei, quem é João Pedro? Eu só conheci ele por causa da minha mãe. Certo? Beleza. Fechou então. Obrigado. Abraço.